Ok, no vídeo de hoje quero falar sobre um assunto muito importante também. Já que no último vídeo também falei de um assunto muito importante, que é a questão da criação de valor. Agora falar sobre níveis de desenvolvimento psicológico. E por que é importante falar sobre níveis de desenvolvimento psicológico? É importante porque, na verdade, muita gente encontra-se travada na vida e nem sabe porquê. Então, esses níveis de desenvolvimento psicológico explicam o porquê de muita gente estar travada e porquê de muita gente duvidar da solução que pode lhes tirar dessa prisão aí. Então, vou começar com o primeiro nível, que é o egocentrismo. Egocentrismo tem a ver com a questão de pensar em ti próprio por questões de sobrevivência. É nesse nível aí onde a maioria das pessoas esconde tudo das outras pessoas para poderem sobreviver. E qual é o problema desse nível? Esse nível te inibe de conquistar outras coisas por pensar que ao partilhar uma certa coisa com outras pessoas, tu vais ficar sem aquela coisa. Então, um exemplo claro disso é o conhecimento. As pessoas tendem a pensar que, na verdade, precisam esconder informação das outras pessoas. Então, esse nível é muito perigoso porque quando tu descobres algo novo, tua tendência é de não partilhar com as outras pessoas. E quando tu não partilhas com as outras pessoas, tu não tens como desenvolver aquela ideia de uma forma que possa fazer sentido. Eu me lembro de que uma vez um amigo meu, ele na verdade partilhou uma informação que eu não imaginava que ele ia partilhar. Era uma ideia de business. Então, quando ele partilhou a ideia, eu fiquei like, bro, não tens medo de alguém roubar essa ideia? E ele disse, não tenho medo, porque a pessoa pode roubar a minha ideia, mas não vai executar do jeito que eu sempre quis executar. E isso me lembra a questão do Bill Gates e Steve Jobs. Há uma história que diz que o Bill Gates roubou o projeto que depois virou Windows. Aquele projeto era do Steve Jobs, acho que era projeto Lisa, se não me engano. E esse projeto aí era para ser lançado pela Apple, mas Bill Gates acabou entrando na Apple como trabalhador, funcionário. E viu uma brecha, viu que o sistema não estava bem protegido, qualquer um podia roubar. Ele fez o que? Roubou a ideia e foi fazer algumas modificações e lançou. E é o que todos estamos a presenciar hoje. Quase todo mundo usa Windows, ou se não usa, já usou. Mas em contrapartida, o Steve Jobs não ficou deprimido, digamos. Ele não ficou deprimido, ele até pode ter ficado por um tempo, mas depois começou a estudar outras formas de sair desse problema. Então ele depois criou um outro sistema operativo, que é o macOS. Então é tipo o sistema que esses computadores usam da Apple, os computadores da Apple. É um sistema exclusivo para dispositivos da Apple. Pelo menos foi desenhado para ser assim. E com o passar do tempo, aquele sistema acabou superando o próprio Windows, que foi roubado do Steve Jobs pelo Bill Gates. Então isso é o que a história diz. Isso tudo era para chegar num ponto. Qual é o ponto? Tu não podes ter medo de partilhar tuas ideias. A única coisa que tens que fazer é partilhar de forma organizada. Porque se tu guardas as ideias só para ti, não tem como essas ideias ganharem pernas ou asas para voar. Tu só vais ficar a pensar e se isto acontece, se isso acontece, e se aquilo acontece, e não vais fazer nada. Porque ainda estás naquele espírito de sobrevivência. Tua mente se abre um pouco quando tu já sobes para o segundo nível, que é o grupocentrismo. No primeiro nível estamos a falar de egocentrismo, que tem a ver contigo mesmo, e agora estou a falar da questão de grupocentrismo. A informação na maioria das vezes só circula dentro de um grupo e não pode sair para fora de um outro grupo, porque na maioria das vezes pode ser um grupo rival e pode usar aquela informação contra o nosso grupo. Então, quando tu já começas a pensar como um grupo
é onde as coisas já começam a mudar um pouco. Por quê? Porque um grupo, quando é bem unido ou está bem unido, é difícil ser derrubado. É por isso que temos a questão dos judeus. Os judeus são uma comunidade muito unida. Tanto que quando um judeu abre um negócio, os outros se reúnem para ir comprar naquele judeu. Tipo, eles são os primeiros, eles fazem de tudo para apoiar o business de um membro da comunidade. É aí onde as coisas já começam a melhorar, porque tu estás num certo grupo que faz coisas que melhoram a vida daquele grupo. Então, isso nos remete ao terceiro nível, mundocentrismo. Mundocentrismo tem a ver com tu pensares além de ti e além do grupo. Tu pensas num todo, tipo, em todo mundo. Ela é que estás a pensar nas gerações que estão a vir. Então, se tu não estás a ser egocêntrico, não estás a ser grupo-cêntrico, estás a ser mundo-cêntrico, quer dizer que a tua maneira de ver as coisas muda muito. É aí onde já podemos pensar nos bilionários. Se tu fores a ver bem, todos os bilionários, quando fazem alguma coisa, fazem a pensar no mundo todo. A ideia é incluir o mundo todo. Então, ao invés de pensar só em ti e também ao invés de só pensar num teu grupo, comece a pensar no mundo todo. É aí onde as coisas mudam. Por quê? Porque quando tu consegues alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, ou servir muitas pessoas ao mesmo tempo, tu acabas prosperando de um jeito que não dá para imaginar. Mas se tu só pensas em ti, é claro, tu só vais fazer coisas que beneficiam a ti e a mais ninguém. Então o retorno não será muito grande. Quando tu pensas num certo grupo apenas, o retorno vai ser um pouco bom comparado à questão de tu pensar só em ti. Quando tu pensas num grupo, as condições melhoram um pouco. Mas quando tu pensas num todo, é onde o jogo todo muda. Por quê? Tu tens mais chances de prosperar quando pensas no mundo todo, não só em ti. Tu tens que começar a ver como é que podes alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, e isso exige pensar de uma forma muito, mas muito diferente. Mas o ponto central aqui é a questão da mentalidade que tu adotas quando começas a pensar no mundo inteiro, em vez de pensar só num grupo ou só em ti. Então, com isso, quero chamar a atenção às pessoas que, por exemplo, condenam as outras pessoas que vendem cursos. Eu condeno isso por quê? Porque foi um curso que mudou a minha perspectiva de vida. Um curso, não um curso acadêmico, tipo daqueles cursos que levam 2 anos, 4, 5 anos. Estou a falar de um curso que só levou 3 dias. Mas naqueles 3 dias eu aprendi mais coisas do que as coisas que aprendi durante toda a minha vida. Desde que eu nasci até aquele momento em que eu aprendi aquele curso. Eu não havia aprendido algo tão interessante do que aquilo. Aquilo mudou minha vida. Quando digo mudou minha vida é porque mudou minha mentalidade por completo. Eu comecei a ver o mundo do jeito que é, não do jeito que a TV ou a mídia no geral nos diz que é. Porque o mundo está cheio de negatividade. Tipo, a mídia está cheia de negatividade. E isso é por design, foi desenhado assim mesmo. E se tu não prestares bem atenção a esses detalhes, tu vais pensar que o mundo, o mundo não vale nada, whatever. Mas o mundo foi desenhado para baralhar um pouco a mente das pessoas. É o que eu acabei percebendo ao longo da vida. Mas existem caminhos para tu seguires e ganhares uma outra perspectiva que muda totalmente a tua vida. O curso que eu paguei, por exemplo, todo mundo quer dinheiro, né? Então, eu paguei o curso porque queria aprender a fazer mais dinheiro. E o que eu aprendi lá vale muito mais do que o próprio dinheiro que eu queria fazer. Porque eu acabei percebendo que, ok, para eu fazer dinheiro eu só preciso fazer isto mais aquilo. Quando eu fiz aquilo, deu certo. Eu fiz dinheiro. E a outra parte também ficou feliz. Porque o único problema
das pessoas que vendem cursos. É a questão de o vendedor do curso sair com o dinheiro, sair feliz com o dinheiro, mas o comprador sair insatisfeito com o que aprendeu, se calhar, lá no curso. Então, é aí onde entra a questão da honestidade. O meu primeiro cliente que me pagou 50.000 meticais, eu ganhei porque fui honesto. Eu não tentei mentir, a dizer que eu já tenho isto, já tenho aquilo. Não fiz nada disso. Eu fui sincero com ele. Eu disse: aconteceu isto, mas aquilo. Tive que ir para a faculdade, paguei um curso, aprendi isto, mais aquilo. Para mim aquilo é valioso e a coisa é assim, assim, assim. Estás interessado? A pessoa disse: por acaso, isso é interessante. Eu quero isso. Ele depois perguntou: por que tu não executas isso que queres me ensinar ao invés de me vender essa ideia? Eu fui sincero com ele. Eu disse: bro, isto aqui precisa de dinheiro para eu poder fazer mais dinheiro. E neste exato momento eu parei a faculdade para me focar em conhecer mais disto aqui. Isto aqui é um assunto que precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o quê? O conhecimento deste assunto. Tu não tens o conhecimento deste assunto, mas tens o dinheiro para aprender sobre este assunto. Então a ideia aqui é fazermos o quê? Uma troca. Acabou. A pessoa me deu dinheiro a saber que este não tem dinheiro, mas tem conhecimento que eu quero. E eu também recebi o dinheiro a saber que este senhor aqui está a confiar em mim, está a depositar toda a confiança dele em mim. Então eu tenho que também dar o meu máximo. E dei o meu máximo. E no final da mentoria toda, o meu cliente sozinho, ele disse: não, isto aqui vale muito mais do que o dinheiro que eu te paguei. E olha que eram 50.000 que ele pagou, e ele disse que isto aqui vale mais do que aquele dinheiro. Então foi onde eu comecei a ver, tipo, uau, eu estava a me matar lá na faculdade para poder fazer este dinheiro aqui por mês. Mas por causa desta informação que eu aprendi lá naquele curso que eu paguei um gajo para me ensinar, agora eu posso fazer esse valor com uma pessoa. Imagina se eu consigo 2 pessoas por mês. Estamos a falar de cerca de 100.000 meticais por mês. Então, isso tudo mudou completamente a maneira como eu vejo o dinheiro, a maneira como eu vejo o mundo e a maneira como eu vejo a vida no geral. Então, com isso, eu quero dizer que se tu não estás a conseguir avançar na tua vida, é porque estás a pensar muito em ti próprio. E o máximo que tu consegues fazer é pensar na tua família ou nos teus amigos, num certo grupo. Tu ainda não estás a pensar a nível global. É onde as coisas mudam. Não tem nada a ver com, sei lá, podem te dizer muita coisa, mas tem a ver com a maneira como tu pensas. Tens que ter uma forma de pensar que envolve todo mundo. Não aquela forma que separa as pessoas, separa as coisas. Não. Podes separar as coisas sim, mas quando estiveres a criar um projeto, tens que pensar a nível global. É assim como as coisas funcionam. Só assim é que podes conseguir escalar um negócio. Porque se tu pensas localmente ou pensas em ti mesmo, quando tu pensas em ti mesmo é pior, porque estás a ser muito egocêntrico. Acho que tu já ouviste esse termo antes, egocêntrico. Like, tu estás focado no teu próprio ego. Teu ego é o centro. Estás a ver? E quando pensas num grupo, é tipo, teu ego está um pouco reduzido, porque pensas num grupo. Mas quando pensas no mundo todo, praticamente there's no ego. Não há ego. Tens que saber controlar teu ego, porque às vezes precisas do ego para resolver certos assuntos. Mas há assuntos que para tu resolveres não deves ter nenhum ego. Tens que baixar teu ego. Então, uma das formas de baixar o teu ego é pensar em todo mundo. Não só em ti, não só nas pessoas que te rodeiam, mas a nível mundial. É assim como bilionários pensam. Então, se tu quiseres aprender essa habilidade que mudou minha vida, não é obrigatório. Há quem vai dizer que é scam, eu entendo. Se achas que é scam também, melhor te afastares. Mas se tu realmente estiveres interessado em aprender essa habilidade que mudou minha vida, é só deixar um comentário.
deixa um comentário a dizer que estás interessado. Ou, se quiseres, podes clicar o link que está na descrição e vai dar no meu WhatsApp diretamente.